é uma bomba, né? Conta pra gente, quer dizer, a perícia então mostra que a voz não é do Apio, é isso? É a perícia do Pablo Ortega, é um dos maiores especialistas brasileiros em fonética forense. Ele é professor da Universidade Federal de São Carlos e é o coordenador do Laboratório de Fonética da Universidade Federal de São Carlos e, vamos dizer, também coordena a linha de pesquisa em fonética forense, é um dos mais citados brasileiros no exterior nessa área, é um sujeito muito qualificado. E a pedido nosso, ele fez um parecer sobre o laudo da PF, que é um laudo que, segundo ele, vocês podem ver os termos, eu mandei para você, Léo, é incrivelmente frágil. Não tem nenhum sentido ser divulgado como uma afirmação de que a voz no telefone era do juiz Apio. Para você ter uma ideia, a conclusão desse parecer é de que não há nenhum sentido em atribuir. Você lembra que o parecer, o laudo feito, ele é um laudo probabilístico, ele não é um laudo de prova, em que a probabilidade pode ir de -4 a +4. E ele fala, olha, e atribuíram +3, como a PF atribuiu como sendo a probabilidade. Só que ele mostra que pelos próprios fundamentos do laudo da PF, pelos seus próprios fundamentos, não teria como ser atribuído nada mais que 0. Probabilidade 0 de ser voz do Apio. E não tem sentido mesmo, os fatores são impressionantes. O principal fator de coincidência de voz é coincidente com 25% da população, para você ter uma ideia. Então, é absolutamente inconsistente. Um laudo pautado em generalidades com baixíssimo grau de demonstrações empíricas. Portanto, jamais seria um laudo para ser dado com esse nível 3. Ele deveria ser nível 0. E nós estamos apontando isso, quer dizer que realmente, eu vou falar aqui claramente, Léo, acho que foi uma armação isso que fizeram com o Apio. O Moro, aliás, assumiu isso publicamente, que ele que entregou o TRF4, ele que enviou a gravação. Então, e aí é estranho, porque ele é interessado nas investigações que o Apio abriu. Então estava estranho mesmo. Agora nós podemos afirmar, é uma fraude essa investigação, tão grande quanto a fraude feita contra Lula. Eles são habituados lá a fazer isso, esse tipo de coisa. Vão montando documentos e laudos e discursos para, na realidade, atacar gente que não deve atacar inocentes. Então, eu não tinha sido incisivo nessa questão da voz, porque primeiro não tinham dado direito de defesa a ele. Eu falei, a gente não tem nenhuma obrigação de se defender no mérito quando a defesa não foi oferecida. E segundo, porque eu estava exatamente esperando esse estudo, para poder falar com convicção e mostrar para as pessoas que não foi o Apio que falou. Aquele telefonema não é do Apio. Aliás, uma dúvida, Pedro, eu vou passar para o Léo também, mas por que o Apio demorou a negar a autenticidade daquela fala? Porque uma coisa que chamou a atenção, quer dizer, se, por exemplo, você é citado numa gravação e não é você fala, pô, isso aí não sou eu. Por que ele esperou? Ele queria fazer antes a perícia? Foi recomendação minha, objetivamente. Ele falou comigo, eu falei, não fale nada. Primeiro que você vê que ele está sem declarar nada desde então. Isso. Ele não declara nada para a imprensa. E eu tomei a cautela de, primeiro, eu não tenho que me defender de algo que não foi me dado direito de defesa. Não, é o que eu falei para ele, na hora que chamarem nós lá, nós vamos lá e negamos, mas tem que chamar nós. Tem que dar o direito de defesa. Né? Não falamos porque não nos foi dada a oportunidade de falar. Lá onde interessa, que é dentro do processo. Né? E depois, porque eu resolvi esperar ter um laudo, para poder, que agora temos, de alguém ultra qualificado, como é o caso do Pablo, para poder mostrar como é furado esse negócio. Esse laudo que montaram às pressas aí, um laudo extremamente inconsistente da Polícia Federal. Léo, você. Professor, eu queria te perguntar sobre essa questão de afastarem um juiz federal, um tribunal afastar um juiz federal assim imediatamente após uma denúncia vinda de um órgão lateral, como é o caso do próprio Moro. Isso é comum nos tribunais brasileiros? Isso tem precedentes disso, no afastamento de um juiz federal? Vocês mesmos podem responder, todo mundo que está assistindo aqui. A gente vê juízes serem acusados de venda de sentença, de corrupção, demorar anos para serem afastados e nem demitidos são postos em aposentadoria proporcional. Nós estamos habituados a ver isso. Né? Eu nunca vi em 40 anos de carreira um juiz ser afastado dessas condições. Eu nunca vi. E eu sempre tenho insistido isso. Olha a acusação que é feita contra ele. Nós estamos agora demonstrando que além de tudo ela é falsa. Mas a acusação, ela é incipiente. Não dá motivo para afastar um juiz, muito menos afastar sem direito de defesa. É algo grave o que fizeram. Isso não é pela razão alegada. A razão verdadeira é medo das investigações que ele estava mandando abrir. E que ele não tem outra saída, a não ser determinar a abertura de investigação, porque chegou ao conhecimento dele atos que podem, eventualmente, fatos que podem ser criminosos. Chegou ao conhecimento dele denúncias feitas por ex-delatores, pelo Tacla Duran, por umas documentos que chegaram à mão dele, que ele foi mandando investigar. E é o dever dele fazer isso. Ele não prendeu ninguém, não grampeou ninguém, não fez busca e apreensão contra ninguém. Agora, eu fiquei impressionado com o movimento da mídia.
como se ele tivesse cometido o maior pecado da história do judiciário brasileiro, numa acusação ridícula, que é falsa, né? E que o conteúdo é ridículo, de ter ligado para o filho de um desembargador. O que daí? Assim, sabe? Quer dizer, qual que é tão grave nisso que justificaria afastar um juiz sem direito de defesa? Nunca houve isso na história judicial brasileira. E deixa eu te perguntar, para aproveitar meus minutinhos, que daqui a pouco, com certeza, o senhor vai estar no Boa Noite também. Mas agora entra uma dúvida que é aquela que balança o coração. Como que o Apio vai fazer para dar sequência em investigações que podem, de uma certa forma, acabarem esbarrando em desembargadores do próprio TRF4, sendo ele subordinado ao TRF4? Deixa eu só aproveitar, Pedro, porque teve a correição no TRF4. Essa correição vai determinar a volta do juiz Apio à 13ª vara? Ninguém sabe, eu espero que sim, porque senão vai estar se convalidando o maior ataque ao exercício da jurisdição que eu vi na minha vida. Não é um ataque ao Apio, é um ataque ao exercício democrático da jurisdição, à independência do judiciário. Imagine que nenhum juiz no Brasil vai ter independência para poder apurar ilícitos que eventualmente envolvam seus superiores ou colegas. Quer dizer, o judiciário não pode apurar ou determinar a apuração de crimes cometidos pelos seus colegas. Isso é trágico. Você não perde o cargo, é afastado. Quer dizer, isso não tem sentido. É algo muito grave o que está ocorrendo. As pessoas têm que atentar a isso.